Olá, estudante! Seja muito bem-vinda, minha aluna, seja muito bem-vindo, meu aluno. Sejam todos bem-vindos a uma nova aula sobre as questões de língua portuguesa do SSA1 de 2013. Vamos lá! Na aula passada, fizemos a leitura desse texto, né, sobre o combate à fome, né, no Brasil, uma das alternativas de combate à fome no Brasil. Resolvemos três questões e agora vamos para a quarta questão, tá? Sem mais delongas. E no Brasil, a viabilidade é questionável. O sentido desse trecho, qual trecho, professor? Esse trecho aqui, entre aspas, tá? O sentido desse trecho está mantido em... O que ele quer aqui? O que esse comando da questão quer? Ele quer que você perceba qual dessas alternativas mantém o sentido desse trecho aqui. Então, são duas habilidades que o SSA está querendo verificar se você construiu. A habilidade do vocabulário, né, a riqueza do seu vocabulário, que tem algumas palavras que você pode sentir dificuldade de entender o sentido. E o recurso, né, um dos recursos de coesão do texto, chamado paráfrase, que é você dizer o mesmo com outras palavras, tá? Qual dessas alternativas aqui tem o mesmo sentido desse trecho aqui que está entre aspas? Para responder essa questão com tranquilidade, seria interessante você saber o significado da palavra viabilidade, né, e questionável. Você pode ter uma dificuldadezinha com a palavra viabilidade porque ela é um substantivo abstrato. Então, seria mais interessante, talvez, né, tornaria mais fácil para você, talvez, se você concretizasse mais através de um exemplo, de uma frase. Esse problema é viável, essa solução, na verdade, é viável, aí você transforma o substantivo abstrato, que não tem imagem, que é bem difícil, né, de abstrair um sentido, mais difícil, num adjetivo, viável. Essa solução é viável. E o que seria viável? Essa solução seria possível, seria provável, seria fácil de ser realizada ou possível de ser realizada? Então, viabilidade quer dizer o quê? Probabilidade, né? Possibilidade, tá? E só para a gente recuperar o contexto, porque é um trecho, né, que a gente não entende se a gente não recupera, né, se a gente não retoma o que foi dito antes. Quando ele diz, e no Brasil a viabilidade é questionável, ele está se referindo àquela proposta do brasileiro comer inseto para matar a fome. Então, a viabilidade dessa proposta, dessa solução que foi dada pela ONU, né, que os insetos poderiam alimentar, né, combater a fome, ajudar no combate à fome, a viabilidade, a probabilidade, a possibilidade dessa proposta é questionável. E questionável é uma coisa, né, questionável é o que pode ser questionado. É o que cabe um contra-argumento, cabe uma discussão, tá? Então, qual dessas alternativas mais se coadunam, né? Mais mantém o sentido desse trecho aspeado aqui. E no Brasil, esse caminho é impossível? Não, você está dizendo questionável. Questionável não é impossível. Questionável é discutível. É incerto, não é impossível. Então, não pode ser essa alternativa aqui. E no Brasil, a consecução, ou seja, a execução, a realização desse plano, ou seja, comer insetos para matar a fome, é discutível? Sim. O gabarito é a letra B. É discutível, é questionável, admite uma discussão. Né? A tomada de posição, a outra questão a ser colocada, tá? C. E no Brasil, essa é uma questão irrealizável? Não.
Não é irrealizável, é discutível. No Brasil, tal opção. Vejam que todas as outras opções sempre têm o prefixo de negação. Impossível, o que não é possível. Irrealizável, o que não é realizável. Insustentável, o que não é sustentável. Inaceitável, o que não é inaceitável. O único que não tem esse prefixo de negação é a alternativa B. A consecução, a execução desse plano é discutível. Discutível. Então, letra B. A respeito de alguns recursos linguísticos, quando a gente fala recursos linguísticos, a gente se refere aos recursos lexicais da língua portuguesa, que são aquelas palavras que têm existência própria no mundo, né? Na realidade, casa, tem existência própria, bondade, são palavras que têm um sentido próprio, tá? E os recursos gramaticais, que só têm existência no texto, como, por exemplo, a preposição, as preposições, as conjunções aqui, ó, os conectivos. O mas não tem existência própria. A gente diz, o mas foi à praia, mas tem que estar ligado em outra coisa para fazer sentido, não é? Então, só tem sentido dentro do texto. Então, são elementos gramaticais, tá? E os elementos lexicais são aqueles, ó, que têm uma existência própria, tá? Proposta, tá? Década, hoje, tem uma existência própria, tá? Então, são recursos linguísticos lexicais e gramaticais. Então, quando a gente diz aqui, nessa primeira afirmativa, sim, outro detalhe, recursos linguísticos que promovem a coesão. Sempre a coesão, gente. Estudem os elementos de coesão do texto. Os elementos de coesão do texto, seja a coesão referencial, tá? Seja a coesão gramatical. Então, sempre caem questões que vão contemplar os recursos de coesão do texto. Tá? Aquelas relações textuais de repetição de palavras para manter o tema, substituição de uma palavra por um sinônimo para não repetir a mesma palavra, uma expressão nominal, como nesse caso, né? O assunto é uma expressão nominal. Que assunto? Está retomando o que foi dito antes. Quando você diz o assunto, alguém e não coloca nenhum tipo de especificador aqui, ó, nenhum tipo de complemento, é porque esse referente já foi citado antes no texto. É um recurso de coesão. Toda vez que você fala de coesão, você fala na retomada de algo que foi dito antes, tá? O que será citado depois, no caso da catáfora. Anáfora é um movimento de anáfora em busca do que foi dito antes, interpretando, retomando o que foi dito antes, e de catáfora, o que vai, anunciando, né, o que vai ser dito depois, tá? Então, quando diz o assunto sem nenhum especificador aqui, a gente pressupõe, a gente infere, na leitura do texto, isso foi possível, a gente percebeu isso. O assunto é isso aqui, é justamente isso aqui. Quando ele diz o assunto e essa proposta, referem-se justamente meu Deus do céu, referem-se ao trecho inicial, introdutório, o que introduz o texto. O consumo de insetos e as florestas onde esses insetos vivem são ferramentas de combate à fome. Ou seja, esse assunto, o assunto do consumo de insetos e essa proposta, a proposta de consumir insetos para matar a fome, vejam que essas duas expressões nominais aqui se referem a esse trecho introdutório. O assunto e essa proposta são recursos de coesão do texto. São expressões que estão avaliando, descrevendo, caracterizando todo esse trecho aqui. Foi um assunto colocado em pauta pela ONU, né? E foi também uma proposta. Não foi uma proposta? A proposta da ONU foi que, no futuro, para combater a fome, as pessoas vão precisar de consumir insetos. Seria uma alternativa no combate à fome. Tá? Então, foi uma proposta. Então, o assunto e essa proposta são recursos linguísticos, não é? Que promovem a coesão do texto. Deixa o texto todo amarrado, tá? Não tem nada solto aqui. Então, essa alternativa é verdadeira. Segunda afirmativa, a referência a pontos de vista divergentes, ou seja, que se contrapõem, que são opostos, né? Digamos assim, que divergem, que não são consonantes, que não são convergentes.
Esses pontos de vista, modos de ver a coisa, né? Modo de encarar alguns aspectos, algumas ideias. Essa referência é evidenciada também por elementos que marcam essa ideia, essas contraposições. Eu já venho discutindo isso já há algum tempo, né? Os conectivos mas, no entanto, contudo, todavia, eles marcam essas ideias opostas, né? Essas ideias que se contrapõem a outras que foram citadas anteriormente, tá? Então, é verdadeira também essa segunda afirmativa. Terceira, ao utilizar o termo embora, o autor pretende apresentar consenso. Não, não é consenso, gente. Não é uma coisa consensual. Não é em comum. Não são opiniões que convergem, tá? Porque o embora também é um conectivo de oposição, tá? Por exemplo, quando eu digo, embora esteja fazendo sol, eu não irei à praia. Então veja que existe uma oposição entre a primeira ideia, está fazendo sol, e a segunda, não irei à praia. Então, embora também é um conectivo que sinaliza uma ideia de oposição, tá? Então, isso aqui está falso, não é um consenso. O contraste entre passado e presente, como na década de 50, minha gente, é passado ou presente? Passado. E presente, hoje. Também serve para reforçar as diferenças de posicionamento em relação ao tema. Sim, você está contrastando temporalmente, né? É um mecanismo, é uma estratégia de argumentação. Por exemplo, você compara o Brasil de hoje, em termos de democracia, de movimentos democráticos, por exemplo, com o Brasil de antigamente. Você compara a escola de hoje com a escola de antigamente. Então, é a forma de você apresentar os seus argumentos, né, através dessa divisão de tempo, né, dessa contraposição, esse contraste entre dois tempos, tá, entre dois recortes temporais. Verdadeiro. Então, qual é o gabarito? Primeira correta, segunda, ainda tem mais uma. No trecho, Ieda Malheiros acredita que esses espaços, que espaços, minha gente? Esses espaços já foram citados antes, né? Alguma coisa aqui. Veja como o texto precisa estar articulado. Essa expressão nominal, esses espaços, está se referindo, né, a alguma coisa que foi dita antes. Né? Esses espaços vão ser mais bem aproveitados. O segmento em destaque, esse aqui, retoma, que referente no texto? Esse aqui? 56% do território nacional. Ou seja, quando Ieda Malheiros disse esses espaços, ela está se referindo a 56% do território nacional? Será? Vamos voltar ao parágrafo 8. Aqui. Vamos primeiro achar aqui esses espaços. Onde é que está 50? Olha só, gente, como não é difícil de vocês acertarem essa alternativa. Está muito distante. Está muito distante. Geralmente, o autor, quando ele é bom, quando ele é competente, ele tem que prever, tá, essa retomada. Ela precisa acontecer de uma forma assim que o espaço entre o referente e essa retomada, essa expressão que vai retomar, que vai se referir a algo citado antes, não seja tão longa, não pode ser tão distante. Que espaços? Só se não tiver nenhum. Gente, vejam que são 3 períodos separando os 56% do território nacional, que é um espaço, sem dúvida, do referente, né, dessa expressão aqui de retomada a esses espaços. Expressão nominal que está retomando, não é algo que foi citado antes. Está muito distante. Entre 56% do território nacional e esses espaços, vejam quantos períodos tem. Né, os biomas até campo. Além de toda a diversidade até tipo. São 3 períodos. São 2 períodos antes do terceiro, né? Onde se encontra esse referente aqui, esses espaços. Está muito distante. Será que não tem nenhum espaço depois? Os biomas são diferentes, mas tem a mesma grandeza. Uma variedade imensa de plantas. Bioma já é um espaço, né?
que poderiam servir de comida, principalmente para os moradores do campo. Veja que campo já é um outro espaço. Além de toda essa diversidade, né, de plantas e animais, a estimativa é de que existam 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. Vejam que pastagens degradadas também é um espaço. Prova disso é o onde, né? Esse pronome aqui, ó, ele é um pronome que se refere a um lugar, né? O lugar onde irei, aonde irei no caso, né? No lugar onde vivo. Veja que ele está sempre se referindo a um lugar. Então, provavelmente, esses espaços se referem a essas pastagens degradadas, que poderão ser aproveitados. Tá? Então, esses espaços aqui não se referem a 56% do território nacional, não. Se referem a estas pastagens degradadas, né? Que vão servir vão ser aproveitados, tá? Então, a afirmativa está incorreta. Então, qual é o gabarito? 1, 2, 4. 1, 2 e 4. Sem mais delongas, vamos para a próxima. Aspectos gramaticais agora, minha gente. Só os aspectos gramaticais. Regrinhas, né? Aquelas regrinhas de gramática. Verificam-se marcas de informalidade, ou seja, uma linguagem mais tranquila, né? Sem aquela amarração da norma padrão culta, da formalidade na linguagem, aquela linguagem mais engravatada do William Bonner apresentando o Jornal Nacional. Não, aquela coisa mais leve, né? Afrouxa a gravata, seja mais informal. Né? Essas marcas são comuns na linguagem oral do dia a dia, do nosso cotidiano. Então, vamos ver aqui se, entre aspas, tem algum trecho que apresenta alguma informalidade, né, no uso da linguagem. Na China, tem churrasco de escorpião. Professor, onde é que está a informalidade aí? No verbo ter. Se você quisesse ser mais formal, qual é o verbo que você poderia usar? Haver. Na China, há churrasco de escorpião. Veja que o verbo haver, nesse sentido, o verbo ter tem o mesmo sentido. Né? Na China, há churrasco de escorpião. Gente, mas cá pra nós. Quase ninguém diz isso, né? No dia a dia, né? A gente não fala. Há muitas pedras no meu caminho. Há muitas atividades para serem feitas. Não, tem muita atividade para ser feita. Tem muita tarefa de casa. Tem muita coisa para assistir nessas férias. A gente fala é muita formalidade, né? Então, realmente tem uma marca aqui. Agora eu lembrei do poema de Drummond. Vocês conhecem? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Gente, os acadêmicos, os letrados, a academia caiu em cima do Drummond, do poeta Drummond. Porque achou, nossa, poeta não pode falar assim. Tinha que dizer, no meio do caminho há uma pedra. Não, mas quando ele sabe que o verbo haver também pode ser usado, né? Tem o mesmo sentido do verbo ter. Mas ele quis, de propósito, usar o verbo ter. Para se aproximar mais dos nossos problemas, dos problemas do cotidiano. No meio do caminho tinha uma pedra. É de propósito. Não é que ele não soubesse usar essa modalidade mais formal da língua. É? Ele quis usar o verbo ter, ele quis ser informal, é proposital. Coisa de poeta maravilhoso, né? Para você transgredir, você tem que conhecer a formalidade da língua, tá? Então, aqui é verdadeiro. No trecho, historicamente, floresta e agricultura no Brasil têm problemas de convivência, a pluralização da forma verbal, ou seja, o verbo aqui no plural, né? Qual é o marcador do verbo no plural? É o circunflexo, tá? Quando esse verbo ter aqui aparece, né, com acento circunflexo, é sinal de que ele foi pluralizado. E por que ele foi pluralizado? Será que é porque ele está concordando com o termo problemas? Não, senhor. Não. O verbo do predicado concorda com o sujeito. Ele não concorda com o seu complemento, ele concorda com o sujeito. A concordância é com o sujeito, tá? Temos um sujeito composto, regrinha básica. Sujeito simples, verbo no singular. Sujeito composto, verbo no plural. São dois sujeitos aqui, ó. Floresta e agricultura. Como tem problemas, está se referindo tanto à floresta quanto à agricultura, o verbo tem que ser pluralizado, tá?
Então aqui tá falso, não é para concordar com problemas não. Cuidado, viu, gente? Cuidado com essas casquinhas de banana. No trecho, o cerrado suporta muita seca, tem frutas, bichos, só que em quantidade pequena. A expressão em destaque, essa expressão aqui, ela tem valor de mais aditivo. Por que ele disse que esse mais aqui tem valor aditivo? Gente, nós temos mais com i, que equivale a algo a mais. Eu quero mais arroz, mamãe. Mais aditivo. É com i. Meu Deus, as provas de redação de vocês, só por Deus. Vocês confundem muito esse mais com i. Usam muito o mas com i, quando deveria usar o mas sem i, que é uma conjunção adversativa, se opõe. Enquanto esse aqui tem um sentido de adição, esse aqui tem sentido de oposição a algo que você disse antes. Ele se opõe, o sentido dele é de oposição, tá? Não esqueça, enquanto mais com i tem sentido de adição, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O mas sem o i tem sentido de oposição. Você é lindo, mas chato. Entenderam? Então aqui não é valor aditivo. Esse só que tem valor de mas, oposição. Essa expressão só que está se opondo a algo que foi dito antes. O cerrado suporta muita seca, tem frutas, mas em quantidade pequena. Então é mas no sentido de oposição, sem o i. O i é de adição, tá? Então aqui é falso também. No trecho, a estimativa é de que existam 30 milhões de hectares de pastagens degradadas. A forma verbal em destaque pode ser substituída por haja, substituição que está de acordo com a norma padrão. Professora, está errado, porque se eu fosse substituir existam, que está no plural, por haja, eu teria que colocar hajam. Vocês concordam? Claro que não, né, minha gente? Lembra da regrinha? O verbo haver no sentido de existir fica no singular. Ele não se flexiona no plural. A estimativa é de que haja 30 milhões de hectares. Cuidado com essa regrinha. Olho grande nessa regrinha aqui, tá? Gente, parece uma barata. Vamos seguir? Então, aqui está falsa também. Não, tá verdade, verdadeira, né? Haja, no singular. A estimativa é de que haja 30 milhões de hectares, que o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, ou seja, ele não concorda com os 30 milhões aqui de hectares, ó. Ele é impessoal, ele não tem sujeito, tá? Então, ele não vai concordar com o sujeito que está no plural, tá? Quer dizer, não tem sujeito no caso de ser haja, né? Aqui não, aqui tem 30 milhões, né? Estimativa é de que existam 30 milhões, está concordando com os 30 milhões. No caso do verbo haver, não, porque ele é impessoal no sentido de existir, fica sempre no singular, tá? Então, verdadeira, primeira e quarta. Letra C de coragem, de coração, de confiança. Eita! Gente, eu vou deixar essa questão para uma próxima aula, porque é um outro gênero textual, é um gênero que trabalha com imagens, é tão mais divertido, eu gosto tanto. Tá? Então, na próxima aula, a tia volta para a gente finalizar essas questões de língua portuguesa do SSA 2013, tá bom? Abraços, até a próxima aula, fui!